Agora a gente vai para o Flamengo, que está se preparando para a Supercopa do Brasil. No fim de semana tem o Botafogo pela frente. Flamengo e Botafogo, o clássico valendo aí a Supercopa do Brasil. E até por isso o Flamengo vai com time misto amanhã, no reencontro, né, do Flamengo com o estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, contra o Sampaio Corrêa, o jogo de amanhã pelo Campeonato Carioca, pelo Campeonato Estadual. Até por isso o Flamengo vai com o time misto, já visando esse título, essa taça em jogo único, o da Supercopa do Brasil. Felipe Luiz vai poupar os seus titulares. O intervalo entre os dois jogos é de 64 horas e 30 minutos. Tempo inferior às 66 horas recomendadas no Regulamento Geral de Competições da CBF. A partida do Carioca começa às 21h30 de quinta-feira, enquanto o Clássico será às 4 horas da tarde de domingo no Mangueirão, em Belém. Fora a viagem, né? Que a gente sabe que tem a viagem aí no meio do caminho, não só o intervalo entre os jogos, mas também a viagem que o Flamengo vai ter que fazer. Então, o planejamento do Flamengo envolve rodar o time. Nomes como Luiz Araújo, que ficou de fora da partida contra o Volta Redonda em Brasília, Alcaraz e Matheus Gonçalves, que não saíram do banco também no jogo disputado no Mané Garrincha, podem ganhar chances como titulares. Assim como o Juninho, que entrou no segundo tempo, fez a sua estreia, também pode pintar na equipe no 11 inicial do Flamengo, contratação que veio lá do Azerbaijão. Recuperado de grave lesão, Everton Cebolinha será avaliado para a relação e é outro que pode ganhar minutos nesse time do Flamengo. É claro que a escalação só vai ser definida pelo Felipe Luiz no treino, na atividade de hoje, lá na Gávea, para o jogo de amanhã. Na sexta, né, o técnico vai comandar uma outra atividade e dali o Flamengo segue rumo a Belém e aí já vai definir outra escalação, a que vai para a Supercopa do Brasil. Mas tá aí, o Flamengo priorizando nessa semana, começo de estadual também, a Supercopa do Brasil, Mauro César Pereira, e dando oportunidades para alguns jogadores, né? E a gente espera que eles possam agarrar essa oportunidade, como é o caso do Juninho, essas contratações que chegaram, Mauro. O que está bem claro aí, para mim, é o seguinte, o Felipe Luiz quer ganhar domingo de qualquer jeito. Porque se ele ganhar, é a Supercopa, já falamos aqui, é aquele título que você levanta o troféu no domingo, na segunda-feira você acorda sem ressaca. É um dia normal. Ninguém vai ficar até altas horas comemorando, vai pra rua, né? No caso do Rio de Janeiro, o cara vai fechar o turno Rebouças, vai o pessoal pra praia lá, não vai acontecer nada disso. O cara vai falar, comemorar, tomar uma cerveja e tal, tirar um sarro do botafoguense ali no WhatsApp, amigo dele e tal, se vencer, é claro. Mas o que tá claro pra mim é assim, o Felipe Luiz mira o quê? Ganhar domingo um troféu, porque ele sabe que no final, como acontece com o Flamengo, com o Palmeiras, entra aquela lista, conquistou essa taça, é mais uma taça, né? E o Botafogo é o campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E no ano passado, no agregado no brasileiro, o Botafogo fez 6-1 no Flamengo. Vou repetir, 6-1, 2-0 e 4-1. O jogo do Engenhão, que foi 4-1, o Flamengo estava com 3 titulares. Tinha 4, o Rascaeta saiu machucado com 4 minutos, já estava 1-0. O Flamengo empatou, jogava até bem, quase virou. No segundo tempo foi um desastre, o Tite mexeu mal no time, então 4-1. A torcida do Botafogo não queria nem saber, foi reserva, titular, quantos tinha, foi 4-1, um abraço. E claro que o intuito do técnico do Flamengo agora é aproveitar, me parece, que o Botafogo não tem treinador, o Botafogo perdeu jogadores importantes, perdeu até reservas importantes e tentar ganhar no domingo para ter mais um troféu. Já é campeão da Copa do Brasil, ele coloca lá a Supercopa, isso dá para ele mais força, mais segurança para o grupo também. Então ele está levando o jogo de domingo bem a sério, bem a sério. E aí na quinta-feira ele faz o quê? Contra o Sampaio Corrêa, vai dar rodagem para outros jogadores, preserva todo mundo do time que ele considera nesse momento o titular para o domingo e dá para ganhar do Sampaio Corrêa, convenhamos mesmo, utilizando um time que não é dos hoje titulares, né? Eu acho que a coisa passa bem por aí. A pauta é o jogo do Botafogo, então esse jogo de quinta-feira ele vai tirar os principais jogadores do momento justamente para no domingo ter todo mundo inteiro. Ele está muito atento à questão de minutagem para evitar que os jogadores tenham aí uma minutagem elevada no estadual e depois isso seja acumulativo, aconteceu com o De La Cruz, né? Ou seja, preservar bastante, usar com parcimônia os jogadores mais relevantes do momento no Campeonato do Rio de Janeiro para tê-los em boas condições nas competições que virão, que serão Copa do Brasil, Copa do Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes e Libertadores. São 4, no caso do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo e do Fluminense. É a estratégia rubro-negra. Flávio Prado já avisando aí essa Supercopa do Brasil que a gente sabe.
E a gente acompanhou nos últimos tempos a Supercopa, como disse o Mauro, é o título que você ganha no domingo, na segunda-feira já é esquecido, você já pode ser cobrado na semana seguinte, se tiver uma derrota, enfim, se acontecer alguma coisa. E no final do ano, ainda mais pro Flamengo, né, gente? Flamengo, Palmeiras. No final do ano, quando você faz aquele balanço do que foi conquistado ou não, às vezes tem gente que até tira do meio do caminho ou não lembra, se esquece, né, da Supercopa do Brasil. Mas o Felipe Luiz dando essa prioridade para a competição, é um clássico com o Botafogo, né, igual o São Paulo no ano passado, né? O São Paulo vence a Supercopa contra o Palmeiras, teve toda aquela festa e depois o Thiago Carpini é demitido. Então não valeu de nada aquela Supercopa do Brasil, Flávio. Na verdade, a Supercopa do Brasil é uma imitação do que se faz na Europa, só que na Europa você abre a temporada, é uma coisa bem legal. Você tem, sabe, estava com saudade de futebol, vamos voltar aos campeões do ano passado. Aqui com essa várzea, aqueles, né, um campeonato colado no outro e tal, tem essa mala desses campeonatos regionais. Então é mais um jogo no meio desse bolo todo. Mas realmente não tem nada de... O Flamengo, que ganhou a Copa do Brasil, é diferente. O Botafogo, que ganhou o Campeonato Brasileiro, é diferente. Não tem mais nada a ver uma coisa com outra. Seria apenas uma apresentação do ano. Mas, por outro lado, de Supercopa em Supercopa, daqui a pouco o Felipe Luiz também vai ter mais títulos do que o Klopp. Sim. É. Não é verdade? Se ele ganhar o estadual, ele ganhou a Copa do Brasil, foi ele que ganhou? Ganhou, sim. Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Estadual, já são 3. Quanto o Klopp ganhou? Não sei, juntando as Copas. Champions foi uma em Premier League uma. Agora, juntando as Copas da Inglaterra, eu não me lembro quantas. Mas já o Felipe Luiz está a caminho. Não é verdade? Mais um que vai ultrapassar o Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, é. Com menos tempo de trabalho, hein? Menos tempo de Porque trabalho. o Jürgen Klopp, 8 anos lá, hein? Exatamente. Felipe Luiz ainda não tem um ano à frente do Flamengo. Falar, eu sim passei o Klopp. Bruno Prado, a gente falando aqui do planejamento do Flamengo, que viaja na sexta-feira para enfrentar o Botafogo no domingo pela Supercopa do Brasil. E tem isso, né? Torneio, para mim, de pré-temporada, assim como o estadual. E tem gente que dá importância, infelizmente, né? Nesse começo de ano. Como diz o Vampeta, estadual, essas Copas, a gente não dá tanta importância, mas pro torcedor tem que ganhar, é importante, né? Senão vira crise, vira pressão, Bruno Prado. Tem umas coisas muito curiosas, né? Vai ter também a Recopa Sul-Americana aí, o Botafogo vai jogar com o Racing. É uma coisa muito doida, que se você termina o ano com o título estadual da Supercopa, da Recopa, ninguém liga lá no fim do ano. Vai falar, foi ruim, só ganhou isso aí não vale nada. Mas no momento que acontece a competição, se você perde, vão te cornetar. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho uma coisa que é legal de curtir o jogo. Tem jogo que é para ganhar, competição, né? O Libertadores, o cara tá tenso, o cara quer ganhar de qualquer jeito, não importa como. Campeonato Brasileiro, campeonato importante, você tem que somar ponto, tem que ganhar. Mas tem jogos que acho que são jogos para curtir, que também vale a pena. Eu acho que a Supercopa do Brasil, ela é uma coisa legal se você levar como um jogo para você sentar no sofá aquele dia, assistir um jogo legal entre dois times bons e beleza. Se ganhar, ótimo. Se perder, ok, não vai mudar nada na vida do meu time. Acho que tem que ser, era uma competição que era para ser vista assim com um olhar mais de vou me divertir, vou ali, vou sentar no sofá e vou ver um jogo bom. São dois times bons, um foi campeão da Copa do Brasil, outro foi campeão brasileiro, beleza, vou curtir. Se meu time ganhar, vou tirar um sarro do meu amigo ali. Se meu time perder, beleza, não vai mudar nada. Então, acho que a gente perdeu essa capacidade de curtir o futebol, curtir um jogo, mesmo que não seja um jogo de tanto peso. É tudo céu ou inferno, é tudo vida ou morte. Isso não é legal. Pro Botafogo, pensando nessa realidade maluca, é até bom que ele não tenha técnico nesse confronto, porque se ele tivesse um técnico novo, se ele perde, era capaz de cornetar o cara que teria chegado outro dia aí. Então, pro Botafogo é até melhor não ter, porque se o André Jardine tivesse topado, que foi um treinador que foi convidado, se ele perde pro Flamengo, já ia ter cornetagem, já ia falar, não dá com esse cara, não vai dar. Então, como não tem técnico, se perder, beleza, não vai ter um cara para ser pressionado. E no caso do Flamengo, o Felipe Luiz, ele tá com muita força, porque ele já assumiu, o time foi bem, ganhou título, ele é um cara que, dentro de um período curto, ele faz um trabalho muito bom, é um cara que tem um potencial grande, eu gosto muito do Felipe Luiz. Só que a gente sabe como é esse negócio aqui, ele sabe que se ele perder esse jogo, não é que ele vai cair, mas vai ter gente cornetando, ainda mais com um detalhe que também é importante no futebol brasileiro. Não foi o presidente atual que colocou ele no cargo. Não estou dizendo que o presidente atual, se ele perder, vai mandá-lo embora.
Mas para ele não é bom ter turbulência até o momento que as competições sejam decididas, que as competições vão ser decididas lá no segundo semestre. Aqui no Brasil tem coisas que você tem que fazer para chegar vivo e principalmente tranquilo para trabalhar, que às vezes você chega no cargo, mas você está já num clima terrível, como aconteceu com o Tite em certo momento. Não adiantaria ele permanecer no momento que ele foi demitido, que ele não ia ter sossego para trabalhar, como acontece em todos os clubes aí no futebol brasileiro. Então, para o Felipe é importante vencer, mesmo que não seja um grande título, para que ele se mantenha bem. Ele está com moral, por mérito dele, e se mantenha tranquilo, porque aqui a gente sabe do peso que qualquer coisinha tem, ainda mais em era de rede social, que tudo é superestimado, e a parte política. No Brasil, nos times que são políticos, a política manda muito. Então é importante para ele se manter bem, ainda mais tendo no comando um presidente que não foi quem colocou ele no cargo. E aí não estou dizendo do presidente do Flamengo especificamente, acontece com todos. Tem vários exemplos. O Internacional em 2020... ele tinha o Abel Braga, quase foi campeão brasileiro, perdeu na última rodada, aquele empate com o Corinthians. Se o Abel fosse campeão, ele não ficaria, isso já estava definido porque já tinha um presidente eleito que já tinha contratado o Miguel Ángel Ramírez. Naquele mesmo ano, o Júlio Casares foi eleito no São Paulo, era o Diniz o técnico. Manteve, né, porque foi o ano da pandemia, né? Então, o que aconteceu, o campeonato de 20 terminou em 21. Então, os presidentes assumiram no início de 21 com o campeonato em andamento. O Diniz, assim que começou a tropeçar, o Casares tirou e colocou outro. Não foi ele que colocou o Diniz. Então isso é bem natural no futebol brasileiro. Então, para o Felipe é importante vencer, não tropeçar nas pedras pequenas. Aí eu não estou falando do Botafogo, estou falando da competição, para poder trabalhar sossegado, sem ninguém encher a paciência dele. Algo curioso é que o Flamengo vai para essa final de Supercopa. O elenco principal do Flamengo só vai ter entrado em campo uma vez, né? Até o jogo contra o Botafogo. É claro que entrou na pré-temporada contra o São Paulo, mas ali não conta como jogo oficial. Em partidas oficiais, o grupo principal do Flamengo só entrou em campo uma vez, né? Até a Supercopa do Brasil. E a gente pode até, enfim, levantar aqui o debate se o Flamengo, Mauro, é o time que melhor gerenciou os minutos, né? Essa minutagem, até porque é uma temporada longa. Se a gente contabilizar os jogos do Super Mundial de Clubes, né? É uma conta que pode chegar a 80 jogos, né? Na temporada do Flamengo. E o Flamengo só fez um jogo oficial com essa equipe considerada, né? A titular, a principal do técnico Felipe Luiz. Mauro. Pois é, ele tem treinado muito, né? Eu acho que ele está confiando muito no trabalho dele dos treinamentos. No sábado, a gente percebeu claramente um time já bem treinado, com os movimentos que ele pretende. É claro que no estágio inicial poderia ter sido um placar até mais amplo, mas foi um jogo de muita imposição. Eu acho que ele está confiando muito nisso. O jogo lá, o primeiro tempo contra o São Paulo, o jogo contra o Volta Redonda, os treinamentos, e domingo ter condições de enfrentar o Botafogo sendo competitivo. Mas o Botafogo nem joga, né? Quer dizer, nem treina, não tem nem técnico. Talvez hoje contra o Fluminense jogue o time titular, né? Pois é. Pela primeira vez. E assim, com um técnico que é o interino para fazer esse jogo, sem o Almada, sem o Luiz Henrique, sem a opção do Júnior Santos, que fez o gol, que arrematou o título da Libertadores, foi artilheiro do time, né? Inclusive. Sem as opções do Tietê, Tiquinho, o Marçal, Adrielson. Então, vários jogadores, né, que não são mais opção. Então, você olha para o banco assim, opa, cadê aquela? Não tem mais. Então, o Botafogo está enfraquecido em relação ao final do ano passado e sem técnico, né? Eu acho que, para o Flamengo, em tese, eu acho que o fato de não ter feito muitos jogos não parece ser problema, porque ele definiu ali com quem ele joga, prioritariamente, né, mais ou menos uma ideia do time. E o time parece realmente bem treinado. O time parece que está bem treinado. E assim, a linha de trabalho dele se apresenta cada vez mais assim, bem sofisticada, né? É um jogo difícil, de difícil aplicação, muita pressão no campo de ataque. Até perguntaram para ele na coletiva, o seu perde e pressiona. Ele falou, não é perde e pressiona. Eu quero fazer um jogo pressionante, porque eu não quero perder, eu quero ficar com a bola. Chama perde e pressiona porque em algum momento você perde a bola, né? Ele foi meio purista ali, o Felipe Luiz, até entendo, mas em algum momento você perde a bola. E qual a ideia do perde? Quando você perde, você pressiona para recuperar. E como no campo de ataque. É uma maneira difícil de jogar. Você joga exposto. Os zagueiros do Flamengo jogaram no primeiro, Volta Redonda. Mas também não é o pior time do Rio, não. É o time que está na Série B. Os zagueiros do Flamengo jogaram muito tempo dentro do campo do Volta Redonda. Os 10 jogadores no campo do Volta Redonda. O Volta Redonda no primeiro tempo não deu nenhum chute a gol.
Assim, foi muito, muito encurralado. Claro que é só um estágio inicial, mas levando tudo isso em consideração, achei que foi uma exibição muito, muito impactante até, mas é só um sinal, ele vai ter que mostrar a evolução. No domingo já é outro papo, já é um nível de exigência maior. E o jogo de quinta-feira vai ser bom para o Juninho, para o Alcaraz, jogadores que têm muito a render e que precisam também ter oportunidades, né? Eu acho até que o ideal seria ele preparar esse time que vai jogar, essa base de um time reserva, que é muito bom, né? Tem bons jogadores, para a Copa do Brasil. Para chegar na Copa do Brasil, então, esse time vai jogar a Copa do Brasil, que aí ele não sacrifica o brasileiro e o Libertadores, que foi o grande problema do ano passado. Não importa o adversário. Flamengo e Palmeiras de novo. Ele tem que ter o time da Copa do Brasil. Como fazem os técnicos europeus. Da Inglaterra, né? Pode ter um ou dois ali, de repente, que você de repente mistura numa situação, o adversário no domingo, vou colocar aqui. Mas tem uma base ali, uma espinha dorsal. E clubes como Flamengo e Palmeiras têm condições de fazer isso. E o Botafogo, se tivesse na vibe do ano passado, também teria. Agora, já não sei. Né? O técnico do Lyon foi demitido, né? Foi. E segundo a equipe, foi demitido porque, entre outras razões, o Textor teria dito para ele: tem que jogar dessa jeito, que o cara jogou de outra forma. Tá lá na imprensa francesa. Pô, peraí. A torcida protestou, não gostou dessa saída. O negócio tá feio lá. Eles não ganham, acho que há 4 ou 5 jogos, empataram no fim de semana, perderam a 5ª posição para o Lille e ele foi demitido, o técnico. Então, não tem técnico no Lyon, não tem técnico no Botafogo. Aí ele queria o Paulo Fonseca para o Botafogo. Aí agora o Paulo Fonseca pode ir para o Lyon. Isso. Ele que foi demitido do Milan para a contratação do português Sérgio Conceição, que é um filho desencapado danado, viu? Calabria. Pô, tinha que segurar o homem. Ele queria ir para o pau com o Calabria. Discutiram, ganharam de virada com 2 gols nos acréscimos do Parma, né? Sim. 2 gols. Aí no final do jogo, alguma coisa que o Calabria falou, fez, ele foi para cima. Tem imagem na rede social, não sei se pode mostrar. Porra, esse cara, que ele é brabo, mas assim, tá demais. No Porto ele já era assim, mas perceba, chegando no Milan e tal, né? Na Itália, outro país, então nada, é igual. Eu acho que é pior. Ele vai pra cima do jogador, aí o pessoal separa, depois começa a abraçar, comemorar, tipo, pô, ganhamos de virada, 2 gols nos acréscimos, vai perdendo o jogo, pô. E, enfim. Aí agora parece que o Paulo Fonseca já outras vezes foi sondado por clubes aqui do Brasil e nunca quis trabalhar aqui. Aí parece que agora vai ser contratado pelo Lyon. Mas os 2 principais times da Eagle, da Holding, estão sem técnico. É um padrão no momento, né? Futebol sem técnico. Botafogo não tem e o Lyon também não tem. Né? Estamos falando do Rafa Benítez, né? Pois é, não sei de onde que enterraram o nome do Rafa Benítez. Passou a fase dele, né? E já saiu aqui a informação, o John Textor deu entrevista à ESPN, elogiou o experiente técnico Rafa Benítez, ex-Liverpool, ex-Real Madrid, mas salientou que ele não quer trabalhar no futebol brasileiro. Então já descartou o Rafa Benítez, que era até então, saiu a informação que era o plano A do Botafogo, o nome favorito para assumir o Botafogo. O Benítez não será contratado, já está claro há algum tempo que ele não está interessado em vir para o Brasil. Eu adoraria trabalhar com ele algum dia, mas uma vinda dele para o Brasil não é realista, fecha aspas, o Rafa Benítez, que está sem clube desde março do ano passado, quando foi demitido do Celta de Vigo, da Espanha, e foi colocado aí na mira do Botafogo. Gente, o Rafa Benítez foi campeão europeu em 2005 com o Liverpool. Aqueles grandes duelos com o Chelsea do Mourinho. 2005, né? De lá pra cá? Foi o auge dele. A final com o Milan, né? 3-0 para 3-3. Exato. Quer dizer, ali foi o grande momento. Depois teve alguns momentos. Passou no Real Madrid, teve um momento dele na Inter de Milão, né? Chelsea. No Chelsea. Ele teve lá os seus momentos, mas no Chelsea ele até perde pro Corinthians, mas ele ganha a Liga Europa depois, né? Sim. Porque ele já pega o time com o pé fora da Champions League, não foi culpa dele a eliminação. Logo depois tem o Mundial de Clubes, ele perde para o Corinthians, depois ele ganha a Europa League. Foi a primeira que o Chelsea ganhou, já ganhou 2 vezes, né? Perdeu o Mundial para o São Paulo recuando mais no tempo. Em 2005 também perdeu o Mundial. São Paulo. Mas naquele ano o mais importante eles ganharam, que foi o título que levou para o Mundial, que foi ganhar aquela final contra o Milan, naquela reação histórica lá em Istambul. Mas tem muito tempo, estamos falando de 2005. 2005 foi 20 anos. Aquele jogo famoso 3-3 do Milan contra o Liverpool vai fazer 20 anos agora, em maio, junho. Ou seja, eu acho que um técnico muito diferente do Arthur Jorge, que é um técnico jovem, que veio do Braga, né? Isso. Não é questão de etarismo, não, pelo amor de Deus. Eu digo o seguinte, ele poderia ser o Ancelotti. O Ancelotti tem 66, 67 anos. Era o adversário daquela final. Né? Exato. Era o Ancelotti no Milan. Mas o Ancelotti continua em alto nível. Real Madrid ganhando... É o campeão europeu, campeão espanhol. O Rafa Benítez estava no Celta de Vigo, quer dizer...
No time que foi treinado há pouco tempo é o Eduardo Cudê, o Celta de Vigo. Quer dizer, ele está num outro patamar hoje, né? Assim, ele caiu muito. Não sei se faria uma grande diferença aqui no Brasil. E seria certamente caro. Um camarada desse, que ele tem um nome, né? Para aceitar vir para a América do Sul, vai enfiar a faca, vai pedir muito dinheiro. Não tenha dúvida disso. Dos nomes que estavam sendo analisados pela SAF do Botafogo, Rafa Benítez já descartou, não vem mais. Tata Martino, livre no mercado. Tata Martino estava no time do Messi, né? Inter Miami. No Inter Miami. Mas ele deu entrevista para uma rádio argentina na qual descartou assumir um clube no momento. E o outro nome, Vasco Matos, do Santa Clara. Já pensou um Vasco sendo técnico do Botafogo? Mas o Vasco Matos, do Santa Clara, foi entrevistado. Ele demonstrou interesse na oportunidade de treinar um clube aqui no Brasil. Só que a diretoria do Botafogo acredita que ele é uma aposta. Ele está, acho que, em quinto no Campeonato Português. Santa Clara. Acabou de ganhar do Porto. O Botafogo não pode contratar o técnico do Santa Clara dos Açores, né? Aí não dá, né? E o nome Vasco, hein, Flávio? Não dá, né? Não, além do Vasco, que é uma maravilha. Não dá, né? Pô, aí é sacanagem. Aí não dá, pô. O técnico do Santa Clara é uma brincadeira, né? Não, estão de sacanagem. Já estão contratando. O Corinthians contratou um centroavante da segunda divisão. Né? Lembra? O Héctor Hernández. Não sabe nem andar, Contrataram o cara. Agora vão contratar o técnico do Santa Clara. Pô. Não dá. Aí realmente. O Corinthians já trouxe o jogador do Santa Clara, o Rafael Ramos. Foi um sucesso. Né? Nossa. O lateral está no Ceará. Foi um sucesso, uma maravilha. Danadinho, já diria Nilson César. Danadinho, Rafael Ramos. O dono até é um brasileiro, tudo e tal, mas não dá, né? Uma coisa, outra coisa. É como se o Liverpool contratasse um técnico, sei lá, de um time da Série B aqui do Brasil. Não dá, né, velho? Santa Clara tá na Série A, mas é uma coisa eventual. É time de Série B. E mesmo assim, Portugal tem 3 times, né? Os outros, convenhamos, participam, são animadores de campeonato. Mas até seguindo aqui essa informação, por que Vasco Matos, do Santa Clara? Por que Tata Martino? Ou por que Rafa Benítez? É porque dentro do clube lá do Botafogo não se sabe quem será o técnico e quando ele deve chegar. A decisão será de Textor, que pretende manter o estilo de jogo intenso, assim como no ano passado. Para isso, o empresário está inclinado a contratar um técnico de fora, um técnico estrangeiro. Ele deseja encaixar a filosofia do trabalho, considerando intensidade, principalmente nos treinamentos. Então, a escolha do Botafogo vai ser pelo mercado internacional. 3 nomes, não sei nem se o Botafogo tentou realmente esses 3 nomes, mas os 3 que foram ventilados não vão mais treinar o Botafogo, ou não tem essa pretensão de treinar o Botafogo. O Jardine também recusou. O Jardine recusou o Botafogo, então a gente está falando de 4 nomes aqui. Quase cometeu a insanidade de trocar o América do México pelo Botafogo. Com todo respeito, eu não estou falando nem do Botafogo. O cara está no América do México. Sabe qual time do Brasil que ele devia vir dirigir? Nenhum. Fica lá onde ele está, pô. Imagina, doideira. O cara é um ídolo no México, está fazendo tricampeão, ganhando uma baita grana, respeitado ao extremo. Tem uma porta mais direta para a Europa, o mercado mexicano é uma porta mais aberta do que o mercado brasileiro. Que raio o cara vai vir fazer aqui, pô? Ainda bem que ele, né, pensou melhor e falou, ficar quietinho no meu canto. Vou nada. E retornou das férias lá no México e já no aeroporto deu entrevista dizendo que não ia assumir o comando do Botafogo. A gente vai para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, é coisa rápida, e já voltamos em todas as plataformas com o bate-pronto para você. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like, se inscreva no canal, estamos ao vivo também pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Muito obrigado pela audiência, já fazendo o convite porque mais tarde tem o Corinthians em campo, tem o São Paulo também em ação por esta rodada do Campeonato Paulista. São Paulo e Portuguesa, Portuguesa e São Paulo. E a gente também vai acompanhar o jogo do Botafogo, porque Botafogo e Fluminense vão fazer nesta quarta-feira o primeiro clássico do Campeonato Carioca e o Botafogo vai entrar pela primeira vez, pelo menos a informação é essa, com o time titular na temporada, com o grupo principal. A gente tem até aqui uma provável escalação desse Botafogo, né? Com o John, Vitinho, Lucas Halter, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas,
Alan ou Patrick de Paula, Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins. Esse o time do Botafogo com os remanescentes do ano passado, que vai entrar em campo contra o Fluminense, de Fábio no gol, Samuel, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes, Bernal, Martinelli, Hércules, Serna, Queno e Cano. Então tá aí, portanto, as duas prováveis escalações de Botafogo e Fluminense. E já projetando até essa Supercopa, Bruno Prado, é preocupante mesmo, né, o cenário do Botafogo, sem um treinador. Alguns jogadores importantes deixaram a equipe. Para mim, dois dos destaques desse Botafogo, Thiago Almada e Luiz Henrique. E a gente não sabe o que vai ser do Botafogo esse ano. Até por isso, deve estar difícil encontrar um técnico, porque a régua está lá em cima. O time perdeu em qualidade, né? Perdeu em nomes. E vai ser uma responsabilidade tanto para quem assumir. É uma situação complicada porque, como você falou, a régua foi colocada lá no alto com os títulos do Brasileiro e da Libertadores. E o elenco está mais fraco, né? Perdeu seus dois principais jogadores e perdeu muita gente de elenco, né? Para revezar, para utilizar jogadores que foram úteis. O Júnior Santos foi o artilheiro do time no ano. Ele teve uma lesão, ficou um tempo fora, mas ele foi o artilheiro do time, fez gol na final da Libertadores, foi artilheiro da Libertadores. O Tietê jogou bastante, o Eduardo era titular em 2023, também teve lesão em 24, agora foi pro Cruzeiro. O Adrielson jogou a final da Libertadores e era titular em 2023, então perdeu muita gente. É um time que está mais fraco em relação a 2024, né? Tem aí todas as questões da SAF, isso o Mauro falou várias vezes, até durante o ano passado, né? Você tem que entender qual é o cenário, né? O Botafogo faz parte de uma rede multiclubes, né? E tem os problemas no Lyon e isso acaba afetando o Botafogo também. Então cada SAF tem uma história, né? Do Cruzeiro, por exemplo, é um torcedor do Cruzeiro que é rico, que está colocando dinheiro lá e parece estar bem empolgado com a situação. Quando o time começar a perder e começarem a pegar no pé, como é que ele vai reagir? Não dá para saber, né? Os do Atlético era uma outra situação, os 4 R's ali. O Bahia, o Grupo City também é multiclubes, mas é diferente da situação do Textor, né? O Grupo City tem times em toda a parte do mundo. O Textor é um empresário, né? Não é, tem um grupo ali, a Eagle, mas é tudo mais centralizado nele. A Red Bull, o Red Bull Bragantino também é mais parecido com a história do Grupo City, mas também é uma empresa que tem um produto para vender, não só no futebol. Então uma coisa também está ligada à outra. Então cada SAF tem os seus objetivos, a sua história. Eu falei de clubes políticos. No clube político, a política que manda. Na SAF depende da circunstância. Às vezes o que manda é o lucro do dono, às vezes é um outro objetivo que o dono tem, de divulgar uma marca, divulgar uma imagem. E no caso dos multiclubes também tem uma ligação de um clube com o outro. Pelo que era o Botafogo antes, é claro que está numa situação bem melhor, né? O Botafogo virou SAF porque estava acabando o Botafogo como um time competitivo. Mas vai ter esses momentos, vai ter momentos que o dono vai poder investir mais e vai ter momentos que ele vai ter que tirar investimento, vai ter que vender jogador para ter o lucro dele também, envolvendo também em situações envolvendo os outros clubes da holding.